Especial Eleições 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. Olá, a Jovem Pan São José dos Campos e o portal de notícias SP Rio Mais realizam uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Eu sou Giovana Bubiniak, da Jovem Pan, e comigo na bancada estão Clemente Lemes, também da Jovem Pan, e Gabriel Duarte, da SP Rio Mais. E hoje recebemos o candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo PT, Wagner Balieiro. Formado em engenharia, já foi vereador por 4 mandatos consecutivos. Foi secretário de Transportes na gestão de Carlinhos Almeida, concorreu à Prefeitura em 2020, ficando em 3º lugar. Iniciou sua vida política na Pastoral da Juventude e nos movimentos popular e estudantil. As entrevistas terão como tema os desafios das cidades e terão duração de 30 minutos. E o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Seja bem-vindo, candidato, e gostaria de saber qual a sua motivação para concorrer mais uma vez à Prefeitura de São José dos Campos e, se eleito, qual o principal problema da cidade que você deve buscar resolver. Obrigado, Giovana. Cumprimentar aqui o Clemente, cumprimentar o Gabriel, parabenizar a equipe da Jovem Pan e a equipe da SP Rio Mais pela oportunidade desse debate, cumprimentar o Eloy, que está aqui monitorando, nos ajudando aqui nos microfones, e dizer, Giovana, que a gente precisa trabalhar para que São José seja boa para todos. É o lema da minha campanha. E quando a gente fala isso, a gente fala que São José precisa, urgentemente, evitar uma perda de participação econômica no cenário que a gente tem no estado de São Paulo. São José perdeu 40% de recursos nos últimos 20 anos, diminuindo a sua participação de ICMS. Reflexo de falta de novas indústrias, de novos empregos, reflexo de falta de atuação do governo em relação a isso. Mas eu coloquei 3 itens que eu preciso fazer no mês de janeiro em nossa cidade. Primeiro, revogar o desconto de 14% dos aposentados da prefeitura, que é um crime que está acontecendo com os aposentados, contém esse desconto de 14%. Desapropriar a área da antiga ocupação do Pinheirinho na Zona Sul. Aquele terreno deve mais para a prefeitura do que o próprio valor que ele tem de mercado. Então nós vamos desapropriar aquela área, tornando público, para fazer ali um distrito industrial naquele local. Segundo, rever a questão do transporte coletivo e acabar com aquela história absurda de querer alugar ônibus por 3 bilhões de reais. Nós vamos fazer um novo modelo de transporte coletivo na cidade, isso a partir do mês de janeiro. Clemente? Wagner, a gente sabe que quando se fala em mobilidade da cidade, começou com você no governo do Carlinhos Almeida, que mudou toda essa cara de São José dos Campos, ali com as faixas de ônibus, as faixas azuis, enfim, tendo uma controlada no trânsito, porque até então cada um praticamente fazia o que queria no trânsito. Durante o seu mandato do Carlinhos Almeida, você como secretário dos transportes à época, não deixou isso acontecer, né? Então, Clemente, nós precisamos fazer várias coisas na questão do transporte coletivo. Lá atrás, em 2013, eu criei o bilhete único. O que era o bilhete único? Você poder andar até 4 ônibus, em qualquer sentido, pagando uma única tarifa dentro do período de 2 horas. Começamos os corredores de ônibus, que precisam ser ampliados. A nossa proposta na área de mobilidade é que qualquer nova via que você for fazer, remodelar, você tem que criar corredor exclusivo de ônibus. Por quê? Nós não podemos deixar o congestionamento do carro afetar o horário do ônibus. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos pessoas que saem ali da região do Campo São José, Gabriel, Clemente, Giovana, que saem dali de madrugada para ir trabalhar no Urbanova. Ela gasta 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Mais ou menos isso. Então ela fica 5 horas por dia morando no ônibus. Em um ano, é como se a vida dela ela passasse 60 dias ou 2 meses morando no ônibus. Isso não é qualidade de vida. Como é que a gente resolve esse problema? Você tem que tornar a viagem do ônibus mais rápida. Isso é o quê? Não deixar o ônibus participar de congestionamento com o carro. Então você tem que ter corredor exclusivo. Você precisa colocar o ônibus sem degrau, para não ficar gastando ali com escada e no mesmo nível do ponto, para tornar o embarque e o desembarque mais rápido. Tudo isso você vai trabalhando um processo para tornar a viagem mais rápida. E nós precisamos fazer urgente a licitação para a escolha da nova empresa da cidade. Está atrasada há 5 anos. E o que está acontecendo? A frota está velha, quebrando toda hora, está vindo ônibus usado de outra cidade. Há pouco menos de um mês veio mais alguns ônibus de Brasília, todos com 8 anos de uso.
O nosso contrato, quando a gente tinha o contrato de ônibus, a idade média da frota era no máximo 5 anos e nenhum ônibus podia passar de 7. Hoje, os ônibus articulados que eu trouxe de volta para São José em 2013 estão aí ainda. Está com 11 anos esses ônibus articulados. E aí, o limite era 7 anos. Então, está um descontrole, está ruim o transporte para a população. A população está pegando um ônibus lotado, porque diminuiu a quantidade. Está tendo problema de ônibus quebrado. Nós tivemos um caso essa semana onde a linha 202 quebrou um ônibus. Os passageiros tiveram que descer do ônibus, esperar um segundo ônibus ali na região do Novo Horizonte. O segundo ônibus colocou todo mundo, encheu, né, porque já tinha os passageiros. Passou 100 metros, quebrou também. Então foi uma situação absurda. Então esse tipo de coisa a gente tem que evitar. E aí a eleição ela é extremamente importante para a gente pensar o futuro na questão do transporte coletivo. Agora, nós tivemos o atual prefeito querendo colocar uma licitação para alugar ônibus. 3 bilhões, 3 mais 9 zerinhos ali, 3 bilhões para alugar ônibus, 400 ônibus, de 70 lugares. Com 10% disso, 320 milhões, nós conseguimos comprar 400 ônibus do modelo Euro 6, que polui 80% menos, de 94 lugares, piso baixo. Então é bem diferente. E usar o mesmo recurso, o restante do recurso, ou seja, 2 bilhões e 700 milhões, para implantar gradualmente a tarifa zero. Primeiro ano para o estudante final de semana, segundo e terceiro ano para quem está no Bolsa Família e no Cadastro Único, e no último ano estendendo a toda a população. Por que eu faço essa discussão de ser gradualmente? Para duas coisas. Primeiro, para a gente adaptar o transporte para chegar nessa implantação da tarifa zero e colocar São José junto com as mais de 100 cidades que já têm tarifa zero, a exemplo de São Caetano, Caucaia e tal. Segundo, para que a gente possa, ao longo desse período também, à medida que a gente está tendo a transição de tecnologia, a gente pegar o ônibus mais barato do modelo elétrico. Há 2 anos atrás o ônibus era mais caro, está baixando o preço e vai baixar mais ainda. E nesse meio tempo, também nós vamos ter a nova licitação do sistema de distribuição de energia. Vai ter que ver se vai continuar a EDP ou se vai trocar. E ali você pode trabalhar uma gestão junto ao governo federal para colocar o fornecimento de energia elétrica do transporte coletivo dentro do fornecimento da concessionária, da distribuidora. A exemplo do que acontece em outras cidades pelo mundo, né? Não é a empresa de ônibus que tem que cuidar do fornecimento de energia elétrica, você coloca a distribuidora fazendo isso. Então tem muita coisa legal que pode fazer do transporte coletivo. Mas assim, eu resumo, 2 coisas. Implantar gradualmente a tarifa zero e ampliar corredor exclusivo de ônibus. A frota de veículos particulares é muito grande também. Onde é que se colocaria esses veículos? Além dos veículos de São José, tem também aqueles carros que vêm de outras cidades, as pessoas trabalham na cidade. O que fazer? Na questão do plano viário de obras da cidade, nós temos o plano de mobilidade urbana. Algumas coisas que estão precisando serem realizadas, vou citar algumas obras que estão no nosso plano de governo. A duplicação da estrada João Miassi, ligando o Dom Pedro com o Parque Interlagos, a duplicação da estrada do Cajuru, na região da rotatória do gás até o Campo São José, e a duplicação da Nelson Tavares, continuando o prolongamento da Tancredo Neves, fazendo ali do Novo Horizonte até o Bom Retiro. Esses 3 lugares a gente precisa duplicar. Algumas aí eram promessas do atual prefeito, que não foram cumpridas, que a gente precisa fazer. Nós precisamos fazer a nova ligação do Urbanova. Essa nova ligação do Urbanova, o projeto executivo foi concluído em 2016. Tem 8 anos que o projeto está pronto. Nós incluímos no nosso programa de governo, no site da Justiça Eleitoral, e vamos fazer a nova ligação para a região do Urbanova. E com relação à questão da Via Banhado, para fazer a nova ligação da Via Norte com a Via Oeste, nós vamos usar o traçado apontado pelo estudo da CETESB, que coloca que esse traçado tem que ser atrás do Parque do Banhado, entre o Rio Paraíba e o Parque do Banhado, que seria um traçado menor e mais econômico, sem envolver remoção de moradias e sem afetar o Parque do Banhado. Isso está no nosso plano de governo. Candidato, só queria um ponto. O senhor falou da tarifa zero. A gente Exato. sabe que nada sai de graça. Exato. O senhor pretende aumentar algum imposto para poder trazer essa tarifa zero para São José dos Campos? Eu queria saber como tornar isso viável. Vamos lá, Giovana. Eu até coloquei aqui. A atual gestão está tentando gastar 3 bilhões com aluguel de ônibus. O que eu quero fazer é usar esse mesmo recurso. Eu não quero aumentar, não. Eu quero usar 10% disso para trabalhar a aquisição dos ônibus e usar o restante para fazer esse processo
gradual de implantação da tarifa zero. É o mesmo valor. Esse é um compromisso que a gente assumiu, inclusive, quando a gente coloca no nosso programa eleitoral, é usar o mesmo valor. Não é aumentar imposto, não é aumentar nenhuma outra fonte de receita. É fazer com o mesmo valor que vai ser utilizado. Por isso que eu falo muito da importância da eleição, que são modelos que você está colocando em discussão. Você quer continuar no atual modelo? É desse jeito, que ele quer gastar 3 bilhões em aluguel de ônibus. Eu quero usar os mesmos 3 bilhões que ele já reservou no orçamento ao longo dos anos para fazer esse modelo novo, que é com a aquisição de novos ônibus maiores e com a implantação gradual da tarifa zero. Gabriel? Candidato, eu queria saber se você pensa ainda dentro da mobilidade em apostar nesses novos modais, porque a gente viu que a Prefeitura apostou recentemente na volta das bikes compartilhadas e dos patinetes. Você acredita nisso para melhorar a situação viária, por exemplo, do trânsito em São José? Sim. Nós tivemos um processo na época nossa, fui secretário de Transporte há 10 anos atrás, começando esse processo, mas uma coisa que eu queria registrar é que as 1000 bicicletas aqui, que é um projeto piloto que veio da Receita Federal, são bicicletas doadas do governo Lula. Olha que legal. O governo Lula ele faz esse trabalho de ajudar as cidades onde tem a proposta, e ali essas 1000 bicicletas, as amarelinhas que estão aí, são doações da Receita Federal. Por isso que tem o logo da Receita Federal, o pessoal vê ali, né? Para que tem a Receita Federal com isso? Vai cobrar imposto de bicicleta? Não. Eu nunca vi o Lula de bicicleta, Wagner. Oi? Eu nunca vi o Lula pedalando. Oi? Ah, mas o Lula faz muito exercício físico, melhor que muita gente aí, né? Ele está com uma saúde de ferro ali pela idade dele, né? Então, mas é uma parceria que, inclusive, envolveu o governo federal em São José. Aliás, o governo federal, o governo Lula, teve, além da doação das bicicletas, a cidade de São José foi habilitada em várias obras do PAC. Eu vou citar as 4, que eu sei que está em outros temas, mas aproveitando a liga aqui. Com o governo Lula, a gente conseguiu o recurso para construir uma nova UBS na região do Monte Rei, ali na região do Campo de São José, um centro comunitário no Jardim Mariana, também na região leste, uma creche nova no bairro Santa Júlia e um item muito importante na área de saúde, que é o Centro Especializado de Reabilitação, para atender São José e outras cidades. Verba do governo federal, juntamente com a mesma doação da bicicleta, além aqueles financiamentos do BNDES para empresas que, de uma certa maneira, ajuda demais São José, como o exemplo aí dos financiamentos que voltaram para a fabricação de aviões, gerando emprego na Embraer, e o financiamento a fundo perdido de novos satélites, lançadores, que geraram 600 milhões de reais em pesquisas para empresas de São José fazer novos lançadores de pequenos satélites. Isso é presença de governo federal na região e é muito bom. O Wagner, o Lula está na sua campanha eleitoral, na televisão somente, nos seus santinhos, vamos dizer assim, que todo mundo fala santinho, né? Santinho, né? Santinho, né? Ele virá São José, que é uma cidade que interessa para o país, em termos de tecnologia, o INPE aqui, tem também a Embraer, enfim, né? O ITA. Ele virá aqui para pedir voto para você, pessoalmente ou não? No primeiro turno, com certeza, não. Não, né? Ele acabou vindo aqui já 2 vezes, né, para anunciar investimentos. Numa foi uma relação à Embraer, né, quando vendeu os aviões para a Azul, com linha de financiamento do BNDES. Depois ele veio uma segunda vez, também na Embraer, para a linha de financiamento, exportando aviões para os Estados Unidos e fazendo a operação financeira para garantir as obras da Nova Dutra, né? Então foi importante. E nessas 2 visitas, acabei tirando as fotos, conversando sobre São José, falando da importância da gente trabalhar com a parceria do governo federal a questão da construção do Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher, que está sendo até, inclusive, prometido até para outros candidatos nessa eleição, é o mesmo projeto que já chegou a ter uma licitação ainda lá atrás no governo do Carlinhos, depois foi revogada, mas é o mesmo projeto. E ali, no nosso caso, a gente quer trabalhar ali um novo centro de maternidade e o ambulatório da mulher, né, como se fosse a segunda fase desse Hospital da Mulher. E, nesse caso, a gente precisa ter o apoio do governo federal, porque nós estamos falando de uma obra de 160, 170 milhões de reais, um hospital completo, né, ali na região da Vila Industrial. Eu vou pegar esse gancho da saúde e falar, no seu plano de governo, candidato, o senhor fala em implementar centros de saúde digital em diferentes regiões da cidade. Como seria isso? Nós temos hoje um problema, Giovana, que a população ela tem o aplicativo da saúde, hoje, sabendo a sua história de vacina na UBS, de atendimento na UBS e de qualquer coisa feita na UBS. Toda vez que a população precisa ter, ou o sistema de saúde precisar ter o acesso a algum prestador de serviços da saúde, por exemplo, a pessoa tem que fazer uma consulta no Pio 12, tem que fazer uma consulta no Oftalmed ou em alguma outra coisa fora da rede própria da prefeitura, isso não vai para o aplicativo.
Isso não vai para o aplicativo. Então, por exemplo, o que acontece? Marcou para ir no Pio 12, ou marcou para fazer um exame de vista, ou marcou para fazer qualquer outro tipo de atendimento numa rede credenciada. Tem que esperar a ligação no celular. Aí vem aqueles números que ninguém sabe o que é. A pessoa pensa que é trote, pensa um monte de coisa, não atende. Ela vai ligar no 156, gasta 40 minutos esperando no 156. Aí, o que o 156 fala? Você tem que aguardar a ligação porque esse sistema eu não tenho acesso. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer integrar os prestadores de serviço, inclusive fiz reuniões com vários deles, integrar no mesmo aplicativo todos os prestadores de serviço, todos os exames que são realizados, para que quando o paciente, quando ele voltar na UBS, o médico que ele faz a consulta no UBS, ele vai ter acesso a toda o histórico do paciente, inclusive feito na rede credenciada. E as próprias UBSs, quando houver alguma dificuldade de ajudar o paciente a ter acesso ao exame, ela vai ter um totem, um modelo ali, onde ela vai ajudar o paciente a ter aquele exame na mão, imprimir, fazer aquele atendimento necessário para que o paciente tenha clareza do dia do agendamento, além de ser avisado no próprio aplicativo. Na verdade, integrar isso aí não vai ter um custo alto, não. É coisa simples, é a atualização de tecnologia e colocar sistemas da rede credenciada conversando com o sistema da prefeitura. Wagner, aproveitando bem sobre saúde, sobre essa lista de espera para internações. Hoje, a cidadão cheio precisa de uma internação rápida, não consegue, porque está na lista, acho que não me engano, é CROSS que chama. E esse CROSS é uma lista do governo federal. E às vezes... Hein? Estadual. É estadual? Estadual. É estadual? CROSS, Centro de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde. Só para... Como é que todo você... mundo fala CROSS, eu falei, o que é CROSS? Né? Pensa de moto, bicicleta, mas a CROSS é esse negócio aí. E quando você fala em internação, tanto no setor do município, do estado, do mesmo governo federal, sim, a coisa é complicada. Sim. O que você imagina sobre isso? Vamos lá, duas coisas. Okay. A primeira delas, que a gente colocou no nosso plano de governo, que a gente quer voltar a ter algo que a gente já tinha, que é a fila aberta, transparente da saúde. Nós precisamos saber, isso aí não pode ser uma caixa fechada que ninguém sabe o que está acontecendo. Quantas pessoas estão esperando cirurgia eletiva? Quantas pessoas estão aguardando consulta de especialista? Isso já foi aberto, já teve uma época que era no site da prefeitura. A gente precisa ter essa lista aberta, para a gente ter clareza, e a sociedade também, qual é o tamanho da fila em cada coisa. Não deixar ter jeitinho de um passar na frente do outro, aquela confusão. Mas não é o município que tem que ter o controle sobre a sua população, os Sim, seus pacientes? Tem, isso. Por isso que a gente tem que ter essa lista aberta, né, para todo mundo ter essa informação. E, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que a gente quer fazer. Além dessa questão do aplicativo, de tornar mais ágil o atendimento, porque o aplicativo vai ajudar, nós queremos implantar, conversando com vários médicos, inclusive com o próprio Hospital Municipal, um novo sistema para cirurgia eletiva chamado Hospital Dia. Isso eu vi em outros municípios, Londrina, Campinas, vi na rede particular aqui. Para cirurgias eletivas simples, vou dar um exemplo aqui, pedra de vesícula, cirurgia de hérnia, como que é hoje? A pessoa gasta 3, 4 dias fazendo pré-operatório, um dia para fazer a própria cirurgia, e depois ela fica 2, 3 dias do pós-operatório. Normalmente fica uma semana no hospital. A cirurgia dia, que já está sendo implantada em vários lugares, ele trabalha com a lógica de você fazer o pré-operatório e a cirurgia num dia e fazer o pós-operatório em casa, ficando com a família. Fica um dia no hospital. Então, de 7 dias cai para um dia. Você aumenta o volume de fazer cirurgias. O próprio hospital já demandou isso junto à prefeitura. Qual que é a mudança? Qual que é a mágica que acontece aí? É a mudança da tecnologia que faz a cirurgia. Vou falar um exemplo meio rude aqui, porque eu não sou muito da área. Mas ao invés de você fazer cirurgia usando faca, que tem que abrir o paciente e tal, vamos trocar esse equipamento e fazer cirurgia laser. Você tem que adequar o contrato, por exemplo, com o Hospital Municipal, trocando a tecnologia. E trocando a tecnologia para implantar o Hospital Dia. Por vídeo, né? Porque daí você deixa o maior conforto para o paciente, o pós-operatório é em casa, junto com a família, e reduz a fila muito, principalmente para cirurgias simples. Não tem como hoje, São José, a gente ficar continuando com pessoas para uma cirurgia de hérnia, demora 3, 4 anos. E vai piorando, né? Porque uma coisa é a hérnia com 1 ano, depois com 2, com 3, 4 anos, ela piora. Pedra de vesícula, tem que deixar ter dor, vai 3, 4 vezes no hospital cheio de dor, para depois... Pior do que isso é o apendicite, né? Deus me livre, né? Então tudo isso, né? Você trabalha, apendicite também trabalha na questão de cirurgia. Tem os modelos de cirurgia que pode ser nesse modelo do Hospital Dia. É o Hospital Dia, eu falei cirurgia, é Hospital Dia. Então, isso está no nosso plano, de implantar aqui o Hospital Dia. Nós não estamos inventando, tá, gente? Nós estamos fazendo exemplos de outros municípios e exemplos que já são utilizados em alguns convênios, a exemplo da Unimed.
Gabriel? Candidato, falado de um assunto agora que é uma das principais questões da cidade hoje, que é o caso Banhado, né? Opa. A gente tem duas questões principais envolvidas nisso, que é a questão da habitação e a preservação. Hoje, nada disso foi resolvido e a prefeitura hoje oferece uma indenização para os moradores, né? Eu queria saber, é possível resolver isso em 4 anos? E o que você pensa desse caso? Tem condições de resolver, Gabriel. E aí eu quero falar que o que a gente vai fazer? Nós vamos mudar o conceito na relação com os moradores do Banhado. Nós não podemos ter hoje, a prefeitura está brigando demais com todos os moradores. Ela briga com o morador da Vila Guarani, ela briga com os moradores da Zona Norte na questão da regularização, ela briga com o Banhado há 20 anos, fica aquela brigaiada. E a gente está vendo que não resolve. E mesmo se tira na pancada, você cria um problema social. A gente viu isso acontecendo, quando tirou na pancada alguns moradores para jogar lá no final da Zona Leste. Nós temos que mudar esse modelo, nós temos que ter a prefeitura mais próxima do morador. Se a gente conseguir trabalhar um diálogo com os moradores, fazendo reunião com os moradores do Banhado lá no Banhado. E o programa para quem quer sair do Banhado não é um programa que nem ele fez, que é de dar aluguel por um período e parar. Nós tínhamos um programa já antes deles, na época do governo Carlinhos e outros governos anteriores ao Carlinhos, que quem quisesse sair do Banhado tinha um programa de aluguel até ter o fornecimento do programa habitacional. A proposta que ele tem hoje é fornecimento de aluguel social por 1 ano, por exemplo, 2 anos, e depois acaba. E a pessoa fica sem casa. Ninguém vai sair disso. Mas a minha proposta ali, e já fiz essa reunião lá no Banhado, é trabalhar aqui dentro da faixa de 100 metros, do eixo da linha do trem até começar o Parque do Banhado, essa faixa seja regularizada e urbanizada. Urbanizada porque tem situações precárias ali que a gente precisa arrumar. Então quem está dentro fora da área do parque e no eixo dessa linha, que é fora do parque, regularizar. Porque todos os outros modelos já tentaram e deu errado. Quero tentar um modelo novo, radicalmente novo. Por outro lado, dá para implantar o Parque do Banhado, que já tem a verba que foi ainda do fundo da Petrobras, que está lá parada e só rendendo. Pelo menos está rendendo ali o valor da poupança, alguma coisa, que é o valor para a gente adquirir a área e implantar o parque. E fazer a via do Banhado atrás do parque, ligando a Via Norte com a rua Henrique Mudar, que será a futura ligação da Via Urbanova. Henrique Mudar é a rua que passa em frente ao Esplanada do Sol. Uma curiosidade histórica, Henrique Mudar foi o primeiro empresário de ônibus de São José. Chamava Henrique Mudar quando a garagem de ônibus era no antigo shopping centro. Ele não usava ônibus elétrico não, né? Rapaz, eu acho que não. Quando São José começou o sistema de ônibus aqui, nós tínhamos 3 linhas de ônibus. Era conhecido o ônibus Alto da Ponte Santana, o ônibus Maringá Vila Ema e o Poeirinha Jardim Paulista. Poeirinha? Poeirinha, porque era com estrada de terra para lá, né? Então era desse jeito. Então essa é a ideia do Banhado. Fiz essa reunião com eles. Inclusive a gente tem um candidato que mora lá no Banhado, na nossa chapa de vereadores. O Gabriel falou sobre o Banhado e eu queria falar sobre o Pinheirinho, porque o senhor fala em desapropriar a área da antiga ocupação na Zona Sul para a criação de um distrito industrial com incentivos para empresas que possam realizar ali grande contratação de mão de obra. Como vai funcionar isso? Vamos lá. Giovana, foi boa essa pergunta, até porque eu apresentei isso lá para a SECRE, Associação dos Empresários de Chácaras Reunidas. Apresentei isso também dentro do grupo lá que cuida do condomínio Eldorado, que são os nossos 2 grupos grandes que temos ali de condomínios industriais. Nós temos um grande problema em São José hoje, que nós não temos muitos locais hoje de galpões industriais e está muito caro a construção e aluguel de locais como esse. A área do antigo Pinheirinho, antiga ocupação, deve mais de 300 milhões de reais para a prefeitura. Não paga IPTU desde 1991. Tem 33 anos que não paga IPTU. E o valor da dívida é maior que o valor do terreno. Qual que é a obrigação do prefeito? E eu vou fazer isso em janeiro de 2025. Nós vamos desapropriar essa área e fazer o encontro de contas. Né? Então, toda essa dívida aí vai pagar o terreno. Nós temos um terreno lá parado de 1.400.000 metros quadrados. E nós queremos trabalhar distritos similares a esses Chácaras Reunidas e o Eldorado ali. Ajudar a fazer a contratação da empresa que possa fazer o plano de loteamento de um distrito industrial, porque é o zoneamento da área. O zoneamento da área é para distrito industrial. Né? Algumas pessoas perguntam, mas você não pode fazer mais habitação ali? Eu falei, não, eu preciso colocar ali emprego para aquela área que já tem muita gente. Você pega ali Campos Alemães, Dom Pedro, Jardim Imperial, Colonial, tem muita gente. A gente precisa gerar emprego para os nossos jovens ali. Então, a proposta é fazer grandes quadras de um distrito industrial,
né, com a empresa que a gente contratar para fazer a aprovação e a implantação do loteamento, e trabalhar através de uma parceria junto com a Câmara Municipal, aquelas empresas que fizerem investimento em nossa cidade e gerar emprego, conforme a tabela de quantidade de emprego, ela vai tendo um desconto maior ali na aquisição de terreno naquele local. Você tem noção do tamanho da encrenca jurídica aí? Ou... Não, ela é uma experiência que a gente já viu em outros municípios. Eu gosto de dizer sempre isso, Clemente, que nós buscamos no nosso plano de governo fazer duas coisas que foram diferentes das outras eleições. O nosso plano de governo, que está registrado na Justiça Eleitoral, é o mesmo que a gente apresenta no folheto de campanha e é o mesmo que a gente apresenta na TV. Primeira vez que eu faço isso. Né? Não tem aquela coisa de alguns candidatos que vai lá, põe um resumo, qualquer coisa lá na Justiça Eleitoral e faz outra coisa na TV. Nós colocamos a mesma coisa. E a segunda coisa é que eu pesquisei muitas outras cidades, né, que tem perfis desse tipo, de trabalhar políticas de atração de investimentos. Você trabalha um sistema... Porque São José já tem uma legislação para incentivar emprego. Só é pouco usada e extremamente complexa. O que a gente precisa fazer é alterar essa lei e fazer ela de fato acontecer na prática. Balieiro, sim, a gente sabe que São José a cidade passou por alguns prefeitos do seu partido, do PT. Começou com a doutora Ângela Guadagnin, depois Isso. com o Carlinhos Almeida, e você agora, pela sua segunda vez, sendo candidato a prefeito. Você está preparado para isso? Você quer ser o prefeito? Você sabe que você vai realmente administrar uma cidade com quase 1 milhão de habitantes? Clemente, eu até brinquei um pouco aqui com a história da cidade em alguns momentos. Eu conheço São José, sou nascido em São José. Meus pais são mineiros, vieram para cá de Bucaina de Minas, mas eu nasci em São José, moro ali na região leste, na região da Vila Tesouro, Vila Industrial. Eu andei em todos os bairros, eu posso falar com certeza, eu andei em todos os bairros de São José. Conversei com gente de todas as regiões de São José para escutar propostas, escutar melhorias. E esse plano de governo nosso foi feito com muito carinho, com muitas mãos aí, no sentido da gente entendendo o tamanho do orçamento da cidade, entendendo o que precisa ser mudado para a gente fazer uma São José boa para todos. Eu tenho certeza que a gente pode fazer uma administração muito melhor do que está aí. Por 2 motivos. Primeiro, como a gente sabe dos problemas, qualquer prefeito novo tem a obrigação de ser melhor que o anterior. Ele já sabe dos problemas, então ele tem que ter capacidade de enfrentar os problemas atuais. E, segundo, trabalhar a lógica de que a gente tem que fazer uma cidade com um orçamento direcionado para quem mais precisa. Quando eu falo da questão do transporte coletivo, do risco de ter 3 bilhões em aluguel de ônibus, é porque eu não quero repetir o problema que nós tivemos aqui com a ponte estaiada. Gastou 70 milhões numa obra que só passa carro por baixo da ponte. Eu faço ponte para passar carro por cima, e aqui a gente fez uma ponte para passar por baixo. Isso é inédito no mundo. Eu não posso deixar ter teatro invertido, que nem aconteceu nas administrações anteriores. Então a gente tem que debater melhor o orçamento da cidade, com muita transparência, definir as obras principais nos lugares principais e não errar as obras, fazendo obras que de fato atendam a nossa população. Nós temos, por exemplo, na área de educação, tem um grave problema que a gente precisa resolver agora. Isso não estava no nosso plano de governo, mas foi um fato novo que aconteceu depois que protocolou o plano, que é a questão da nota do IDEB de São José. A nota do IDEB de São José de 2023 caiu em relação a 2019. O IDEB é feito de 2 em 2 anos. Eu não estou considerando 2021 porque foi pandemia. Mas a nota diminuiu em relação a 2019. Foi a primeira vez na história que a gente teve esse problema. Então, algo está errado. Então, a gente precisa melhorar a relação com os professores. Os professores estão extremamente descontentes com a atual administração, seja de plano de carreira, seja o problema de aposentadoria, as condições de trabalho. Nós precisamos ampliar a creche integral, construir as escolas que estão pendentes no plano de educação de período integral na cidade, melhorar a parceria com o Estado. Tem muita coisa que a gente precisa fazer na educação, porque é grave essa história de diminuir a nota. Quando a gente fala de diminuir a nota do IDEB, a gente está falando o seguinte: é mais dificuldade da criança aprender a ler e escrever, da criança fazer conta de matemática. Índice de educação básica. É a nota que ele tirou ali do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Eu vi essa história de educação 5.0, a nota foi 5. Eu acho que ele confundiu ali 5.0 com nota 5 e tal, mas tá ruim. Precisa melhorar. Esse é o nosso compromisso. Candidato, aproveitando que o senhor falou da ponte estaiada, uma coisa que preocupa muito as pessoas é uma situação que é perto, né? Que é o terreno das vaquinhas. Se fala em colocar vários prédios lá e a ponte recebe muitas críticas pela falta de efetividade, né? Isso, foi condenado até na justiça, né? O que o senhor pensa dessa questão, considerando a ponte e o terreno e o plano que vem sendo apresentado para esse terreno e aparentemente vai trazer muitos novos moradores para a região, que já está bastante condensada. Nós vamos concluir a Via Oeste,
com ligação com Jacareí. Eu fiz a fase 2 da Via Oeste quando fui secretário de transporte. Então, temos que fazer a fase 3, que está atrasada, e terminar aquela ligação com Jacareí. Porque nós precisamos criar um novo caminho da região central com a região oeste, sem passar pela Ponte Estaiada e sem passar pela rotatória do Colinas. Nós precisamos criar alternativas. A Ponte Estaiada fez o contrário, né? Ela chamou carro para um lugar que já não podia. Nós precisamos criar alternativas. Quando na sua opinião, a Ponte Estaiada não valeu para nada? Não serviu para quase nada. Isso foi provado até na Justiça, e a Justiça está obrigando a Prefeitura, nós vamos ter que ver lá, a quantidade de obras complementares para sanar o problema da Ponte Estaiada. Quem decidiu isso foi a Justiça, através de um laudo da universidade. E a questão do terreno das vaquinhas, trabalhar ali para que a gente possa ter a taxa de ocupação e a taxa ali de construção do loteamento dentro de uma situação que seja confortável para garantir a qualidade de vida dos moradores. Candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Passa rápido, né? Queria agradecer aqui a oportunidade, dizer que eu quero trabalhar e sempre faço a minha campanha dizendo que a gente precisa escutar bastante, entender a dinâmica da cidade e construir a melhor proposta para São José. Eu quero pedir o apoio de vocês e de todos que estão aqui nos acompanhando nessa entrevista. Meu número é o 13, Wagner Balieiro 13, junto com a Marina, que é a minha candidata a vice-prefeita. Nós temos 44 candidatos a vereadores na nossa chapa, que estão aí distribuídos em todas as regiões da cidade. E para fazer uma São José boa para todos, é nessa lógica de colocar o orçamento onde mais precisa, ampliar a parceria com o governo federal, com o governo estadual e fazer São José voltar a ter um crescimento e uma qualidade de vida que seja realmente para todos. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença, obrigada ao Clemente, também ao Gabriel. Entrevistamos o candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo PT, Wagner Balieiro. Especial Eleições 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais.